Aquele que dentre vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Repito, aquele que dentre vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Glória a Jesus. Pode tomar teu assento, louvando e glorificando o nosso Deus. Diga para ele assim: atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Diga para ele: estreitou agora. Vai doer, mas vai curar. Eita, glória. Você tem um sorriso aí, glória a Jesus. Você tem leve, porque nós temos que apresentar uma bênção do Senhor nessa noite, tão gloriosa e poderosa. Então vamos lá. Amados, estamos diante de um texto bíblico, do Evangelho de João, do capítulo de número 8, e do versículo de número 7, ao qual o pastor Edivaldo leu por toda a igreja. O texto ao qual o Senhor coloca no meu coração, para que hoje, nessa noite de domingo, eu possa expressar para o coração de todo ouvinte que está dentro desse ministério, glorificando e exaltando o santo nome do nosso Deus. É um texto bastante familiarizado com todos aqueles que são amantes da palavra do vosso Deus. Então, amados, esse texto bíblico de João capítulo 8 vai falar do nosso mestre Jesus. Sabemos nós que Jesus ele foi perseguido todas as vezes pelos fariseus, pelos escribas, pelos saduceus. Eles tinham tamanha inveja do nosso Senhor Jesus Cristo, porque aonde o nosso Senhor Jesus Cristo colocava a planta dos vossos pés, algo diferente acontecia no ambiente, porque ele era o próprio Deus em forma corpórea de um ser humano. Aonde o Senhor Jesus Cristo chegava, o ambiente ele era transformado, porque o grandão da Galileia estava naquele ambiente. E pela presença do nosso Senhor Jesus Cristo, está em determinados ambientes,
vai incomodar algumas pessoas que não são da parte do nosso Deus, são da parte do maligno. Por que, pastor Edivaldo? Porque na Bíblia fala dos filhos de Deus, mas assim também como os filhos do diabo, que dão legalidade para o diabo, que quer servir em conformidade, o diabo assopra nos seus ouvidos. Então, amados, algumas seitas, alguns homens vão se levantar contra o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio para desmascarar toda a obra do diabo. E toda vez que você vem para poder desmascarar a obra do diabo, o diabo vai ficar furioso com você. Entenda uma coisa, a qual muita gente não sabe e não compreende: que todas as vezes que você for fazer a obra de Deus, o diabo vai ficar furioso com você. Tem pessoas que não entendem o mundo espiritual. O próprio Senhor Jesus Cristo nos diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja de Deus. Entenda que Jesus está dizendo que a igreja vai atacar, e aonde a igreja chegar, o diabo ele tem que bater em retirada, porque é uma ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo que diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. A igreja chega, o diabo corre. Você faz para Deus, o diabo corre. Você abre um propósito para Deus, o diabo corre. Você abre um propósito de oração, o diabo corre. Você abre um propósito de meditar na palavra, o diabo corre. Você vem constantemente à igreja, à casa de Deus, o diabo corre. Só que tem um porém, que o diabo ele é persistente. O diabo ele não desiste, a diferente de muitos crentes, a diferente de muitos cristãos. Se o diabo cai hoje, amanhã ele se levanta para poder te enfrentar novamente. E uma coisa nós devemos aprender com o inimigo, que é a persistência. Porque ele sabe que ele é condenado no inferno, mas ele não desiste de querer tratar a tua alma. Mas eu hoje vim com a autoridade do céu dizer que contra a tua casa, contra a tua vida, contra a tua família, contra o teu filho, as tuas filhas, ele não vai prevalecer. Quem acredita já levanta a mão e toma ele. E o que muitos crentes não estão preparados é para o contra-ataque. Porque fazer é maravilhoso. Fazer um culto desse, a graça derramada, você vai saber daqui. Que culto é esse? Que presença maravilhosa é essa? Amados, o culto pode ser maravilhoso, mas eu te pergunto, depois do culto, será que você consegue manter a mesma essência que você recebeu no dia de hoje? Amanhã, na segunda-feira, na terça-feira, porque o diabo hoje bateu em retirada, mas amanhã ele está te guardando, oh glória, vigiando como leão, fugindo como leão, procurando quem possa atacar. Mas eu vim hoje aqui com a autoridade do nosso céu, do céu, dizer que ele vai se levantar amanhã, mas a Bíblia vai dizer que Deus dá ordem aos anjos a teu favor. Ele te guarda, ele te proteja. Só para quem acredita nele, essa noite levanta a mão agora. Glória a Jesus. Amados, então os fariseus, os saduceus e os escribas, meu irmão Deus, vão se levantar contra o ministério de Jesus. Por quê, pastor Edivaldo? Porque os fariseus gostavam da popularidade, os escribas gostavam da popularidade, eles queriam ser conhecidos pela sociedade, pelo povo de Israel. Só que a popularidade dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, quando Jesus chegou na terra, quando Jesus pisou na sinagoga, quando Jesus pisou na igreja, que a sinagoga também é uma igreja, lugar de pregação, a glória dos fariseus, a glória dos homens, teve que bater em retirada. Porque a palavra que eu leio, a palavra que você lê, vai dizer que Deus não divide a sua glória com ninguém. Porque aonde ele chega,
Esse é o centro da nossa vontade. Quando nós viemos adorar Ele, sabendo que Ele é o centro desse culto, sabendo que Ele é o centro dessa adoração, não tem espaço para o diabo ficar dentro dessa igreja. Não tem espaço para o diabo ficar na sua vida. Por quê, pastor? Porque você tem convicção que Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo é o centro da nossa vida, é o centro dessa igreja, é o centro da nossa casa, é o centro da nossa família. Eu pergunto à igreja: se Jesus é o centro da sua casa, se Jesus é o centro da sua vida, abre a sua boca hoje e adora Ele. Por quê? Porque Ele está presente nesse culto. Diga para o teu irmão que está ao teu lado: o diabo vai tentar te parar, mas fiel é Deus que te chamou para a grande obra. Se eu perguntar à igreja aqui, quantas vezes o diabo tentou te parar? Tu vai botando o dedo, vai pegar conta. Porque o diabo a todo tempo tenta te parar, mas fiel é aquele que te chamou. Fiel é aquele que diz para Jeremias: Jeremias, antes de ser formado no ventre da tua mãe, eu te escolhi. E não se preocupa com alguns que vai se levantar contra tua chamada. Porque Jeremias 11:19, pelejarão contra ti, Jeremias, mas não prevalecerão, Jeremias. Sabe por quê? Porque eu, o Senhor Jeová, estou contigo. Diga para o teu irmão: Deus é contigo. Deus é contigo nessa chamada. Oh, glória! Tem glória a Deus aí, tem aleluia aí. Porque Deus é contigo, Deus é com esse ministério, Deus é com a nossa vida. Os fariseus estavam com raiva de Jesus. Jesus não tinha casarão, não, gente. Jesus não tinha posse na terra, não, gente. Eu não estou falando que é errado, não. Eu estou falando que Jesus não tinha. Jesus não tinha dinheiro para que eles pudessem ficar com raiva de Jesus. Mas Jesus tinha a essência do céu. Jesus, Ele era o próprio Deus e a presença, da onde Ele colocava a planta nos seus pés. Aquele que era pecador se convertia, e aquele que era pecador não se convertia, ficava com raiva, dizendo: mas tem que parar Jesus. Ele não pode mais pregar a palavra, Ele não pode mais fazer a obra, Ele não pode mais curar milagre, porque se Ele curar, porque se Ele pregar a palavra, a popularidade dele está crescendo muito. Olha para Jesus e olha para a multidão que está seguindo Ele. Olha lá, olha só como os
certo momento da minha vida, da pastora Juliana, minha esposa, dos meus filhos Gabriel, Teclestar e Miguel, que está aqui na frente, nós passamos alguns momentos muito difíceis na caminhada com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas foi um dos momentos que Deus mais falou comigo, porque eu fui levado para o deserto pelo Espírito Santo, assim como o Senhor Jesus Cristo. E Deus falou comigo fortemente nessa caminhada. Estava tão sensível à voz do vosso Deus, que certa feita eu estava entrando no estacionamento no centro da cidade de Macaé. Só que foi um período de final de ano que estava lotado o centro. E quando eu estava entrando no estacionamento, o frentista que estava no estacionamento, ele correu e fez assim para mim com a mão. Quando ele fez assim com a mão para mim, com o dedo, sinal que não tem vaga, estava cheio, o Espírito Santo falou no meu coração. Porque o diabo tem tentado amar a todo tempo, porque ele é o tentador. E quando o frentista fez isso para mim, o Espírito Santo gritou dentro de mim, dizendo: diga para o diabo que a casa está cheia e não tem vaga. Meu irmão, através da atitude daquele homem, o Espírito Santo falou comigo que a casa está cheia e não tem vaga. Eu estou sentindo uma presença gloriosa dentro dessa casa. Eu vou falar da igreja para fazer assim, como o pastor Divaldo faz assim, igreja. Todo mundo faz assim. Esse sinal que você está dizendo para o diabo, ó. Agora faz assim, ó. Que é isso, pastor Divaldo? Tu está dizendo para o diabo, não tem vaga, está cheio. Glória, não tem vaga, diabo, está cheio. Eu desci o monte ontem, Jesus Cristo de Nazaré, coitado dos varões, Deus nos ouve, mas vai valer a pena, já está valendo a pena. Vou entrar no texto para nós finalizar. Amados, eles estão com raiva de Jesus, porque Jesus fazia aquilo que eles não podiam fazer. Então eles tentam tramar contra quem? Contra Jesus, o mestre. Então o texto bíblico vai dizer que Jesus estava no Monte das Oliveiras. Passava dia, passava noite, Jesus volta e entra no templo. E Jesus senta e começa a ensinar o povo. Jesus está ensinando o povo. Só que de repente chega aqueles fariseus e escribas com uma mulher pegada na adultério. E o que eles vão falar para Jesus? Eles vão chegar até Jesus e vão dizer: mestre, a lei de Moisés nos diz que a mulher pegada no adultério tem que ser apedrejada. Uma coisa é você falar com quem não conhece Bíblia. Você pode até enganar, você pode até esconder, porque não conhece Bíblia. Só que outra coisa é você tentar enganar aquele que é o escritor da palavra. Uma coisa é você tentar enganar quem é a própria palavra, que é Cristo, o Verbo encarnado. Então eles vêm para poder enganar Jesus e pegar Jesus de uma falha. Só que o mestre, ele é perfeito. O mestre, ele é o justo aqui na terra. Então eles vão falar com Jesus sobre a lei. Aí eu pergunto: quem é que foi que deu a lei para Moisés?
comigo, Deus. Há alguma diferença de Deus para Jesus? Diga comigo, não. Porque Ele é o Verbo encarnado na forma corpórea de um homem. Só que Jesus está ouvindo. Eles queriam tanto pegar Jesus no erro, meu irmão Gabriel, que eles tentaram bulir a lei. Porque os homens poderosos, quando querem fazer algo para poder favorecer ele, eles compram a lei. Eles compram o advogado, eles compram o juiz, eles compram os embargadores. Por que, pastor Divaldo? Porque para eles a condição financeira dele pode querer comprar o mundo. Só que diante do nosso Deus, a mentira não prevalece. Porque ele fala que a lei de Moisés diz que a mulher pegada em adultério tem que ser aberta. A lei de Moisés não diz isso. A lei de Moisés diz que a mulher tem que ser morta, não apedrejada. Eles acrescentaram a lei. Só que Jesus é tão sábio, nós temos que aprender com as perguntas do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eles fazem a pergunta a Jesus, Jesus não responde nada. Jesus baixa a cabeça e volta a escrever. Pastor Divaldo, por que Jesus não responde de imediato? Porque tem certas coisas que nós temos. Tem certas perguntas, tem certas palavras que são direcionadas a nós, que nós temos que ignorar. Fingir demência como Jesus fez, ó. Porque a pergunta é tão ignorante para Jesus que Jesus prefere não responder. Mas por que Jesus vai responder aos mestres da lei? Pela persistência dele de querer uma resposta. Jesus não queria responder. Não queria. Por que, amado? Fica muito desigual, meu irmão. Jesus é o Criador. Os fariseus e os escribas são a criatura. Não tem como a criatura querer contender com o Criador. Se o Criador falar, você fica esperando a bamba. Jó se fez de doido. Jó questionou o Senhor. Jó falou: Senhor, por que você não tira a minha vida? Jó fez várias perguntas, o Senhor não respondeu Jó. Só que Jó continua persistindo em Deus responder ele, porque quando Deus abriu a boca para falar com Jó, Deus falou assim: Jó, aonde você estava quando eu fiz ossos no ventre? Jó, aonde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Amado, Jó se calou e não teve resposta. Porque quando o nosso Deus abre a boca para lançar uma palavra, não tem ninguém no céu, na terra e debaixo da terra que fica diante da palavra do nosso Deus. Só que eles persistiram. Amado, Jesus é tão maravilhoso que eles tanto persistir com Jesus Cristo, que Jesus vai dizer: já que vocês querem uma resposta, Jesus se diretou a cabeça e diz para ele: atire a pedra quem não tem pecado. Amados, o texto bíblico vai dizer que do mais velho ao mais moço começaram a jogar a pedra no chão.
Porque segundo a lei Levítico 17:7, para que um assunto ou um caso levado ao sacerdote, no juiz, para que o caso seja verídico e verdadeiro, tem que ter um depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Só que no caso de morte, quem tinha que atirar a primeira pedra era a testemunha, que testemunhou contra o acusado. Só que a testemunha, quando está em dúvida, ele não tem coragem de atirar a pedra. Então, quando Jesus diz: atire a primeira pedra quem não tem pecado, Jesus fez daqueles que acusavam a mulher de ser acusada, a consciência deles começaram a ajudar eles, porque eles, em vez de analisar a vida da mulher, começaram a analisar a sua própria vida. Porque tacar pedra na casa do vizinho é muito fácil. Julgar o irmão ou a irmã como utiliza no caminho do Senhor é muito fácil. Apontar o erro dos irmãos é muito fácil. Agora eu quero ver você testemunhar de você mesmo. Eu quero ver você falar dos seus próprios erros. Eu quero ver você olhar no espelho e dizer assim: rapaz, tu é pecador. Rapaz, tu é falho. Rapaz, tu peca constantemente. Mulher, você peca constantemente. Peca no falar, peca no ouvir, peca nas atitudes, peca no pensar, peca no olhar. Aí eles começam a dar a pedra. Ei, glória a Jesus Cristo de Nazaré. Ei. Então, olha só uma coisa aqui. Pega e guarda. Aquele que muito acusa tem pecado oculto e escondido. Aquele que muito olha falha tem pecado oculto e escondido. Ele está tentando esconder na falha do irmão, na falha da irmã. Só que hoje Jesus chegou para desfazer a obra do maligno. Jesus hoje quer dizer para mim e para você: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Porque tacar pedra e quem alinhado e que está dando fruto é muito fácil. Acusar aquele que está tentando fazer o certo é muito fácil. Eu quero ver você estender a mão e falar assim: irmão, irmã, eu estou contigo. Você pecou, mas levanta, vai e não peque mais. Porque eu vou orar pela tua vida. Eu vou orar pela tua vida. Eu vou pedir a Deus para te dar força. Eu vou pedir a Deus que te dê vigor. Eu vou pedir a Deus que vai diante de você. Irmão, irmão, está passando por alguma luta. Eu vou abrir um propósito pela sua vida. Mas eu não vou te julgar. Eu não vou pegar pedra em você. Por quê? Porque eu tenho que amar o meu próximo. Eu tenho que cuidar do meu próximo. Eu tenho que amar o meu próximo. Eu tenho que amar o meu irmão. Eu tenho que amar a minha irmã. Ei, para de pegar pedra, mas estende a mão e ajuda quem está necessitando. Quem tem glória, glória. Quem tem aleluia, aleluia aí. Ei, ninguém aqui é perfeito. Todo mundo aqui é falho. Amados, essa mulher está diante do juiz. E esse juiz é Jesus. Só que a Bíblia vai dizer que cada um vai lançando as pedras no chão e vai saindo. E Jesus voltou a escrever no chão. Quando Jesus levanta a cabeça, o texto bíblico vai dizer que só estava a mulher, a acusada pelo crime.
Jesus olhou para a mulher e disse: mulher, aonde estão os teus acusadores? Foi todos eles embora. Jesus olhou para ela e disse: eu também não te acuso. Preste bem atenção. Você acha que a mulher ficou comemorando? Você acha que a mulher foi buscar colocar no estátulo que Jesus desmascarou aqueles que se levantavam contra ela? Não. Ela não se gloriou pelo que Jesus fez. Ela permaneceu porque ela sabia que só quem poderia julgar ela e tacar a pedra é Cristo. E Jesus era o único que poderia tacar a pedra nela, porque ele era justo, não tinha pecado. Mas ele disse: nem eu te acuso. Amados, olha só que interessante. Porque quando é descoberto um erro, a intenção do ser humano é se esconder. Quando é exaltado em relação ao erro, a tendência do ser humano é se esconder. Só pelo jardim do Éden. Adão pecou, quando sentiu a presença de Deus, ele veio e se escondeu. Porque é melhor você ouvir uma exortação para que possa te corrigir e te consertar, do que você ouvir uma condenação. Porque a exortação, a palavra dura, ela te confronta, ela vai fazer você pensar, ela vai fazer você refletir. E se você tiver um coração humilde, você vai falar: realmente eu estou errado. Realmente eu preciso melhorar. Realmente eu preciso mudar as minhas condutas diante do meu Senhor. Porque aquela mulher permaneceu, porque ela queria mudança. Fique sobre vós. Ela permaneceu porque ela queria mudança. Amados, eu finalizo. O diabo, o nosso inimigo, ele é o nosso acusador. É ele que nos acusa. É ele que nos aponta quando nós erramos. E a Bíblia fala disso em Apocalipse 10, 12, 10. Está escrito que o diabo, o acusador do vosso sermão, o nosso acusador, ele vai adiante do trono de Deus a nos acusar. Se você pecar, ele vai lá: pastor Edivaldo pecou, ele errou. O Senhor está no trono, não vai fazer nada porque o Senhor não é justo. O diabo é tão abusado que ele olha para o Espírito Santo, que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Está em João capítulo 16. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, ele não pode mentir. O diabo olha para o Espírito Santo e fala assim: não é verdade, Espírito Santo? O pastor Edivaldo não pegou, o Espírito Santo tem que falar que é verdade, diante do trono de Deus. E o Espírito Santo fala: é verdade, ó soberano. Pastor Edivaldo pecou. Só que o que eu fico maravilhado dentro do texto bíblico é que a destra do Pai, a destra do Pai, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1,
Está escrito que a destra do Pai tem um advogado fiel que intercede a todo tempo pelos seus eleitos e pelos seus escolhidos. Quando o diabo nos acusa diante do trono de Deus e o Espírito Santo confessa que é verdade, quando Deus vai dar a sentença para que o diabo possa tocar em nós, Jesus Cristo, a destra do Pai, levanta e fala: protesto, ó soberano, porque eu sou advogado fiel. Eu morri na cruz do Calvário pelo pastor Edivaldo. Eu morri na cruz do Calvário pela pastora Juliana. Ele pegou sim, a pastora pegou sim, os obreiros pegou sim, os membros pegou sim, mas eu deixei escrito na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem conforme a carne, mas vivem segundo o Espírito Santo. Não tem como acusar aquele que vai morrer. Ele morreu por mim, ele morreu por você. Diga para o teu irmão: a misericórdia do vosso Deus é o motivo de nós não sermos consumidos. É por isso que o diabo não entende. Nós erramos, mas Jesus não te perdoa. Nós falhamos, mas Jesus diz: eu te perdoo. Mas uma coisa também eu te digo: vai, filha, vai, filho, perdoados são os teus pecados, mas vai e não peca mais. Glória a Jesus. Feche os teus olhos, porque eu vou orar por você. Senhor Deus grandioso e poderoso, todos nós somos falhos e pecadores. Erramos, falhamos, somos ignorantes, mas o Senhor tem um plano perfeito. O Senhor morreu pela remissão de nossos pecados. E se hoje nós estamos em tua casa te adorando, é porque o Senhor fez um plano de salvação. E é por isso que nessa noite nós te adoramos, nós te glorificamos e nós te exaltamos, porque o Senhor é grandioso e poderoso. Assim, eu entrego o teu povo em tuas mãos poderosas nessa noite. Que o Senhor seja diante deles.